Boa noite, tudo tranquilo, tudo certo com todos vocês? Feliz Dia das Mães, para todas as mães que estão aqui hoje conosco. E hoje nós vamos conversar, obviamente pensando no Dia das Mães, vamos conversar sobre um tema relacionado ao Dia das Mães. Então nós vamos conversar sobre a importância da fé dos pais, pensando agora nas mães, mas vai valer para os pais, para tanto pai quanto mãe, mas a importância da fé na criação dos filhos. Então eu gostaria de convidar vocês a abrirem 2 Timóteo 1:5. 2 Timóteo, nós vamos ler capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo 1:5, que diz o seguinte: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós somos gratos a ti porque o Senhor é bom, teu amor dura para sempre. E somos gratos a ti também por termos um local como esse, em que nós podemos nos proteger do frio, temos o auxílio da tecnologia para nos esquentar, mas ao mesmo tempo temos a tua palavra para nos alimentar e aquecer os nossos corações, Pai. Que o Senhor nos guie nessa noite para entendermos a tua palavra e aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, esse versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele está, no início da carta de Paulo a Timóteo. E essa carta foi a última carta que Paulo escreveu. Ele escreveu para Timóteo, obviamente, mas é a última carta que ele escreveu na prisão. E essa prisão que Paulo estava foi bem diferente da outra vez que Paulo foi preso, porque na outra vez ele podia exercer uma certa liberdade, mesmo estando preso, mas dessa vez ele estava preso sob domínio, sob a autoridade de Nero. E Nero, ele era bem complicado aí com a questão dos cristãos. Então, Paulo, na prisão, em solidão, porque todos abandonaram a ele escreve essa carta diante da sua iminente morte, porque logo mais ele ia morrer. Então, por isso que é a última carta que Paulo escreveu. E nesse momento de solidão, nesse momento de angústia, Paulo ele se volta para o seu discípulo amado, que para ele foi quase como um filho. Paulo considerava Timóteo quase como um filho. Até ele diz, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele chama Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Então Paulo tinha esse carinho com Timóteo, ele considerava ele como se fosse um filho que ele nunca teve, mas ele era de seu discípulo amado. E nesse versículo 5, então, de 2 Timóteo, Paulo, ele identifica que a fé de Timóteo, desse filho amado, que ele considerava como filho, ela não surgiu do nada. Não foi uma fé que, de repente, Timóteo, era alguém, muito fiel a Deus. Mas ele diz que, eu recordo-me da sua fé, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Ou seja, é uma fé que atingiu 3 gerações, e foi passada, para essas 3 gerações. A avó, a mãe e o filho, Timóteo, no caso, Só que é importante a gente entender e lembrar, que a fé de Eunice, a mãe de Timóteo, ela não salvou Timóteo automaticamente, O fato de Eunice ter fé, então, vamos dizer assim, o filho dela, automaticamente está salvo e assim vai. Não. Mas o que fez ele ser salvo foi o fato de que Eunice expôs a palavra de Deus para Timóteo, porque esse é o meio pelo qual o Espírito Santo convence o homem da sua condição e da sua necessidade de Deus. Outra coisa importante é que Paulo começa dizendo no versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que é a fé que primeiro habitou em Lóide e Eunice, e depois, é a mesma fé de Timóteo. Ou seja, não era uma fé qualquer. Era uma fé sem fingimento. Era uma fé sincera. Uma fé atuante.
E sabe o que esse tipo de fé causa? Né? Não é qualquer tipo de fé, mas é uma fé não fingida. Passa 2 capítulos à frente, capítulo 13, 2 Timóteo, os versículos 14 e 15, diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Né? De quem vocês acham que ele aprendeu, né? Vamos entender melhor, mas a gente já tem algumas pistas. Versículo 15. Porque desde criança, não quando adulto, andando junto com Paulo, mas desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Timóteo, ele foi instruído nas Escrituras desde criança. As Escrituras, a palavra de Deus, as sagradas letras, desde criança. A mãe de Timóteo, Eunice, ensinou ele desde pequeno conforme fala lá em Deuteronômio, né? Vocês lembram desse texto? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Ensine-as com persistência, ensine o quê? A lei do Senhor, a palavra de Deus, as sagradas letras, as escrituras sagradas. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, em todos os momentos, esteja falando da palavra de Deus, esteja ensinando, esteja dando exemplo. E as escrituras aqui, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, o que ele está se referindo não é a Bíblia que nós temos em mãos hoje. Por quê? Por causa que naquela época ela estava sendo escrita o Novo Testamento, né? Tanto é que a carta de 2 Timóteo, né? Timóteo não tinha lido ainda. Ele iria ler quando recebesse essa carta, né? Então, Eunice não instruiu Timóteo segundo Timóteo, né? Mas o que é interessante aqui, para nós hoje serve toda a palavra, né? Porque toda a palavra é a revelação de Deus. Mas o que eu quero citar aqui é que nós poderíamos pensar, né, em Eunice ensinando, então, Timóteo apenas sobre costumes judaicos, sobre uma vida religiosa. Mas não foi só isso que Eunice ensinou. Na verdade, eu diria que não foi isso que Eunice ensinou. Não foram costumes. Não foram coisas, olha, Timóteo, nós temos que agir assim, agir assado, né? Uma vez por ano nós participamos da Páscoa e assim vai. Nós temos essas festas, as festas, né, dos pães sem fermento, as festas das cabanas e assim vai. Não foi isso que Eunice ensinou Timóteo. Mas Eunice preparou o coração de Timóteo para que uma vez que ele entrasse em contato com o Evangelho, ele pudesse, né, ligar os pontos. Opa, eu sei quem é esse cara aí, Jesus. Porque Timóteo, ele estava esperando pelo Messias. E aí ele conectou as coisas, assim como aconteceu com sua mãe e com sua avó. Né? Por quê? Porque a salvação, ela é alcançada pela graça através da fé. É o que nós lemos no versículo 15 que nós acabamos de ler. Desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o conhecimento que Timóteo teve foi capaz de dar conhecimento e também sabedoria para que quando chegasse o Evangelho até ele, o coração dele confirmasse e a fé dele fosse depositada em Jesus Cristo. A fé dele não era uma fé morta, e não era uma fé falsa, não era uma fé religiosa, mas era uma fé sem fingimento, uma fé atuante, uma fé que esperava pelo Messias e quando o Messias veio, ele sabia que aquele era o Messias. Então foi essa fé que Eunice e Lloyd tinham e passaram para Timóteo, transmitiram a ele. A base do ensino de Timóteo, ela veio de casa, né? Paulo, depois começou a acompanhar Timóteo, discipulou ele, era seu discípulo amado. E é interessante, quando a gente pensa, a base do ensino de Timóteo veio de casa. Se vocês conhecem bem a nossa visão, nós temos na nossa visão um tripé, né? E uma das pernas desse tripé é o ensino. E o ensino ele não ocorre só aqui, por exemplo, nesse momento, né? Ele é o ensino que faz parte do tripé da nossa visão, não é só aqui agora, mas também tem que acontecer no ambiente familiar. Assim como também as outras pernas do tripé, o relacionamento e o ministério.
Se nós dependermos só desse momento aqui, a nossa vida vai ser a vida aqui, né? Mas quando nós entendemos que nós levamos o ensino para casa, para os nossos filhos, o relacionamento, o ministério, servir, ensinar a servir, se relacionar, testemunhar, e assim vai, nós trazemos a nossa visão de ser semelhante a Cristo para o nosso lar. E aí as coisas começam a acontecer parecido com o que aconteceu com Timóteo. Nós, como Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, nós juntos temos as ferramentas. Ajudamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, nos orientamos, né? Aconselhamos. Mas nós devemos, em todos os lugares, inclusive em casa, percorrer a linha de maturidade para nós crescermos em semelhança a Cristo. E é importante nós citarmos algo que parece que está faltando aqui. Porque na cultura judaica, visto que Lloyd e Eunice eram mulheres judias, na cultura judaica, a autoridade da família, a responsabilidade de ensinar a palavra, quando Moisés escreveu Deuteronômio, né, claro que ele vai agregar aos pais, mas a responsabilidade principal era para o pai. Só que Paulo não fala da fé do pai de Timóteo. Ele cita Lloyd, que é a avó, e cita Eunice, que é a mãe. E o pai, cadê? Para isso nós precisamos voltar lá para Atos, capítulo 16. Vamos ler os versículos 1 a 3. Atos 16, 1 ao 3. Que diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele no caso, Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Olha que interessante. Por isso que Paulo não cita o pai de Timóteo. Porque o pai de Timóteo não era judeu. Ele era grego, ele era gentil, ou seja, alguém que não é judeu, né? Gentil é todos aqueles que não são judeus. Então ele poderia ser grego, poderia ser bárbaro, cita, né? Como ele fala, o evangelho é para todos, mas nesse caso, o pai de Timóteo, ele era grego. Isso nos mostra que Timóteo ele foi criado numa família dividida, uma família que estava sob jugo desigual. Sabe quando a gente fala para a gente cuidar com o jugo desigual? Então hoje nós vamos ver a consequência e os desafios de ter uma família em jugo desigual. Porque a família de Timóteo estava em jugo desigual. O pai de Timóteo, então, era grego, e todo mundo sabia ali sobre isso, né? Nós não temos certeza com exatidão se quando Paulo visitou, né, a região, se o pai de Timóteo estava vivo ainda, né? A Bíblia não fala sobre isso. Temos a tendência a entender que ele já não estava mais vivo. Por quê? Por causa do tempo verbal utilizado no original, dá a entender, né, que está falando de alguém que não está mais vivo, então o pai de Timóteo e tal, e também pelo fato de que Paulo, depois, lá na segunda carta a Timóteo, ele não fala nada sobre o pai. Não vem muito ao caso, porque nós não vamos falar disso depois, nós vamos falar disso antes, né? Então, uma questão importante para a gente perceber sobre a questão do pai de Timóteo é que na cultura grega, o pai também era autoridade do lar, né? Ele também é quem mandava na casa. E como é que a gente sabe que isso aconteceu na família de Timóteo? Porque Timóteo, apesar de ser filho de uma mulher judia, ele não foi circuncidado ao 8º dia, como dizia a lei de Moisés. Por que ele não foi circuncidado? Porque o pai deve ter dito, não vai. Eu sou o pai, eu que mando, ele não vai ser circuncidado. E deu, né? E aí, diante disso, diante desse relato, né, isso nos faz olhar, ainda com um olhar mais observador, a fé dessas mulheres que educaram Timóteo. Porque se elas tivessem uma fé de aparência não corre risco. Uma fé que é fingida, ela se esconde dos conflitos. Mas não foi isso que a gente viu acontecer. Eunice, ela é um ótimo exemplo de uma pessoa que vive no mundo, né? No meio das pessoas que não professam a mesma fé, mas sem ser do mundo, né? Sem viver da forma como essas pessoas vivem. Ou seja, mesmo num ambiente
contra aquilo que ela acreditava, ela não foi influenciada, mas ela influenciou. Essa tem que ser a nossa atitude como cristãos, todos nós, não apenas pais e mães. E vejam só, né, como eu disse, Timóteo ele não foi circuncidado, mas ele conheceu o Deus de Israel. Ele conheceu e esperou pelo Messias aguardado. Por quê? Porque ele ouviu da sua mãe, que inclusive estava lidando com as limitações do seu contexto familiar, por causa da oposição do marido. Então, diante dessa oposição, Eunice ela teve que ceder. Ceder no quê? Em um sinal externo, que inclusive a circuncisão era fundamental para os judeus. Mas é tão fundamental que quando Paulo, no versículo 3, a gente viu, né? Ele ia levar Timóteo junto, ele disse, não, vamos circuncidar Timóteo, porque a gente vai no meio dos judeus, e os judeus vão ficar com preconceito com Timóteo, porque ele não é circuncidado. Não é que a gente precisa ser circuncidado, isso não é necessário. Mas, por uma questão, né, como Paulo fala, me fiz judeus para com os judeus, me fiz gentil para com os gentios, né? Então, para não causar escândalo dentre aqueles que iriam ser evangelizados, Paulo disse, Timóteo, só vamos te circuncidar antes, porque todo mundo sabe que teu pai era grego. E eles vão saber, nós não vamos dar ouvido a esse menino filho de um grego, né? Porque Paulo é diferente, né? Paulo era judeu, né? Um exemplo, né? Ele fala sobre isso. Mas Timóteo, não, então vamos circuncidar. Não é por uma necessidade, vamos deixar isso claro, mas por uma questão de que isso não fosse um empecilho para que a mensagem da salvação chegasse àquelas pessoas. Mas, então, Eunice, ela teve que ceder a esse sinal externo, ou seja, então Timóteo não ia ser circuncidado, só que, pelo contrário, ela foi e ela permaneceu fiel no ensino interno das Escrituras. Né? Timóteo, ele não tinha algo externo na sua infância e no seu crescimento para demonstrar, nossa, ele é de Deus, é do povo de Deus. Mas o seu coração estava totalmente voltado para Deus. Porque, apesar de não ter algo externo para comprovar isso, e daqui a pouco, até se fosse o contrário, ele tem a marca, mas o coração está longe de Deus. Pelo contrário, o coração dele estava totalmente voltado para Deus. Essa é a fé não fingida que Paulo comenta. Uma fé que não depende de coisas externas, mas uma fé que totalmente em seu coração está prostrada ao Deus Salvador. A fé que não se envergonha, olhando para Eunice, uma fé que coloca Deus em primeiro lugar, mesmo diante do conflito, diante do perigo, diante das dificuldades. Ela poderia ser vítima de escárnio, poderia ter sido expulsa de sua casa. Ela se arriscou para ensinar a palavra de Deus para Timóteo. É uma fé que tem prudência, que tem cautela, que tem discernimento, que sabe onde está. Nós estamos, falando desse contexto do jugo desigual, e a gente vê as dificuldades que podem acontecer, mas nem todo contexto é assim, nem sempre é assim. Mesmo assim, a gente percebe que essa fé dessas mulheres foi transferida para Timóteo de tal forma que o coração dele estava preparado para crer em Jesus. Aliás, os três, quando ouviram do evangelho, quando Paulo pregou a primeira vez que ele foi para essa região, eles, o que Paulo está falando, o que esse homem está falando, é ele que nós estamos esperando, Jesus Cristo. Os três se converteram, porque os três estavam alinhados com uma fé verdadeira e uma fé não fingida. E aí quando Paulo visita novamente, aqui no capítulo 16 que nós lemos, ele vê um jovem chamado Timóteo, e ele vê potencial nesse jovem, o potencial necessário para ser o seu sucessor. E aí como resultado, depois, se nós continuarmos lendo a história e vermos o que acontece, nós vemos que com um discipulado que foi focado na maturidade, um discipulado visando o crescimento espiritual de Timóteo, ele se tornou o braço direito de Paulo. Ele serviu como um líder estratégico para consolidar a sã doutrina em igrejas bem complexas, como o caso das igrejas nas cidades de Éfeso e Filipos. E Timóteo estava lá. E Paulo disse, vai lá, tu consegue. Por quê? Porque ele confiava em Timóteo, porque ele sabia que a fé de Timóteo era uma fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Quando nós olhamos para o ministério de Timóteo, nós vemos um exemplo bíblico na nossa linha de maturidade, Nós vemos um discípulo como Timóteo que foi acompanhado, teve um crescimento espiritual,
foi bem fundamentado nas Escrituras e levou outros à semelhança de Cristo através do seu ministério, através de uma liderança. É quase como se nós fôssemos, né? Obviamente naquela época não existia, mas é quase como se a mãe de Timóteo e sua avó junto, mas a mãe de Timóteo tivesse passado o abismo ligado para ele em casa, né? E claro, ensinado desde pequenininho, mas quando conheceram, Jesus assinou o abismo ligado. Depois Paulo veio, começou a discipular ele, passou o livrinho do discipulado, continuou o discipulado no Vida na Vida. E aí depois, né, Timóteo passou a servir em ministério, levando outros à maturidade, né? É bem o que a gente vê na nossa visão. Só que o detalhe que eu estou trazendo para a gente, diante da história de Eunice, dessa mãe, e de Lloyd, essa avó, é que tudo isso começou em casa. Tudo isso começou num lar. Um lar que talvez se nós olhássemos, nós diríamos, não vai dar certo. Mas deu, porque o centro da fé dessas mulheres era Deus. E para Deus tudo, não existe nada impossível. Tudo é possível para Deus. Não existe a palavra impossível para Deus, porque ele tinha um propósito para a vida de Timóteo. Olha só o que aconteceu, né? Então, quando nós olhamos para os nossos lares, o maior ministério dos pais é levar os seus filhos à maturidade para serem semelhantes a Cristo. Esse é o maior ministério dos pais. A gente pode pensar, né, que existem coisas mais importantes, né? Dar educação, cuidar da saúde, né, dar alimentação. Tudo isso realmente é muito importante. É muito importante. Mas, em primeiro lugar, o que é mais importante é a fé dos nossos filhos. Porque todas essas outras coisas, diante da fé, são secundárias porque são momentâneas. Podem até causar consequências, mas nessa vida. Agora, a fé tem consequência eterna, positiva ou negativa. Então, esse foi o legado de Lloyd e Eunice. Isso foi o que elas deixaram para Timóteo. Esse é o legado delas, a fé, uma fé não fingida. E olha que interessante, quando elas ensinaram a Timóteo, elas não pensaram, vamos preparar aqui Timóteo para ele ser depois um grande evangelista quando o Messias vier. Elas não pensaram nisso, elas só fizeram aquilo que era o mínimo, que nem a gente vê em Deuteronômio ali, né? Elas fizeram aquilo que elas foram ensinadas que deveria ensinar aos seus filhos. Ensine a palavra de Deus em todos os momentos. E foi o que elas fizeram. Elas não sabiam que o filho, ou no caso de Lloyd, o seu neto, ele seria o braço direito do maior apóstolo da história, né? Maior no sentido de a gente ver mais cartas, né? Não tem um mais importante que o outro, né? Mas elas não sabiam disso. Elas só foram fiéis no, entre aspas, pouco, e Deus multiplicou essa fidelidade para o bem de toda a igreja. Elas não ficaram almejando, nossa, Timóteo vai ser um grande líder da igreja. Elas só pensaram, o mínimo que a gente tem que fazer diante de Deus é ensinar o nosso filho, então nós vamos fazer isso. E Deus depois recompensou, né, elas diante do legado que elas deixaram para Timóteo. Então, para nós irmos finalizando, quando nós falamos de legado, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, que vocês podem deixar de herança, não é dinheiro, não é posses, bens materiais, não é poder, não é um nome. Vou deixar um nome famoso, um nome conhecido. Não é isso. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a fé. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração. Porque a fé tem consequência, como eu disse, eterna. O dinheiro vai ficar ali, né? Se nós não deixarmos dinheiro, eles vão ter que lutar para conseguir seu dinheiro. Se nós deixarmos, eles não vão precisar lutar, daqui a pouco vai acabar algum dia, né? Então, mas no fim da sua vida, a eternidade, esse dinheiro não vai fazer diferença nenhuma, se teve ou não teve. Agora, a fé é eterna. A fé que eles tiverem vai ter resultado na eternidade. O sucesso ministerial que Timóteo teve foi resultado de ensino e do relacionamento dentro de casa. Para que ele não só conhecesse a fé de Lloyd e Eunice, mas que ele tivesse a mesma fé. Não apenas para, nós vamos te ensinar porque tu tem que saber. Mas não, ele teve. Provavelmente ele sentiu, ele viu a sua mãe vivendo essa fé. Uma fé não fingida. Deixa eu dar um conselho, né? Quem sou eu para dar um conselho para as mães, né? Mas deixa eu dar um conselho, lembrar, né? Dar um alerta. Mães,
o papel de vocês no ensino do evangelho dentro de casa não é secundário, é vital. Pensem na eternidade dos seus filhos. É vital nós ensinarmos, né? Vale para os pais também, mas hoje é dia das mães, né? E nós estamos falando de uma mãe e de uma avó, que também é mãe, né? Então, deixo esse recado, mesmo que talvez o ambiente externo seja contra, mesmo que o ambiente familiar seja contrário, ensinem o evangelho para os seus filhos. É algo que vai mudar a vida deles. Nós sabemos porque mudou a nossa vida. Nós não somos os mesmos diante de conhecermos a Cristo. Então é fundamental. Então mesmo que as coisas sejam contrárias, ensinem. O ensino bíblico racional e o exemplo de vida que faz parte do relacionamento, testemunhar o evangelho que vocês vivem, a fé de vocês para os seus filhos, isso vai ter resultado eterno. É esse legado que vocês vão deixar para os filhos de vocês. Coisa mais importante, a coisa mais valiosa, não tem preço isso. É imensurável isso. É algo extremamente precioso. E para os filhos que estão aqui, que têm seus pais cristãos, que têm uma fé não fingida, honrem o legado que os seus pais, as suas mães estão deixando para vocês. Eu vejo muitos relatos de pessoas que testemunham a vida de suas mães. Até mesmo, normalmente a gente escuta esses relatos de pessoas que estão sendo honradas, né? Pessoas que já faleceram e tal, que estão contando a história. Mas diga, eu lembro da minha mãe, que ela, nos momentos difíceis da nossa família, ela se fechava no quarto, ela ficava de joelho orando. Isso é o relacionamento, é o testemunho. Isso vocês estão ensinando aos seus filhos. Leiam a Bíblia na frente deles. Falem da palavra, vivam a palavra. Peçam perdão. Quando acontecer algum conflito, que aconteça também o pedido de perdão na frente deles, para eles verem a reconciliação. E filhos, honrem isso que vocês estão vendo. Reconheçam que essa fé vai ressoar na eternidade. E essa fé vocês podem ter também. Assim como Timóteo honrou a fé de sua mãe, Eunice. Então, nós vemos até aquele texto que nós lemos de 2 Timóteo 3, a maturidade ela é um processo. E é um processo contínuo. E ela exige que vocês permaneçam naquilo que aprenderam. O conselho que Paulo dá a Timóteo, né? Em 2 Timóteo 3,14. Timóteo, permaneça naquilo que você já aprendeu. Permaneça nas coisas que aprendeu. E deixa eu falar uma coisa para você que talvez vive em um lar dividido. Daqui a pouco seu marido não está aqui hoje. Que é o caso da família de Timóteo. Siga o conselho de Jesus. Creio eu que Eunice já seguia isso, apesar de talvez não conhecer esse conselho. Mas ela seguiu esse conselho. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, quando Jesus ele vai enviar os discípulos para pregar o evangelho, ele diz, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Talvez o seu lar, ele é perigoso, vamos dizer assim. E podemos até dizer que o seu lar, ele pode ser um ambiente missionário da sua vida. Deus te chamou para evangelizar no seu lar. Seus filhos e talvez até mais para frente o seu marido, diante do bom testemunho. Sigam esse conselho de Jesus. Sejam astutos, né? Sejam astutas. Ou seja, agindo como Eunice, agindo com inteligência estratégica para preservar a integridade do lar, não criar divisão, não criar brigas, intrigas, mas sendo estratégica, respeitando o seu marido, mas ensinando o seu filho através do seu bom exemplo, das palavras que você fala. Ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, mas seja também sem malícia, como as pombas. Ou seja, evite uma manipulação pecaminosa, evite a mentira. É um grande desafio, mas é possível. Vejam o que aconteceu com Eunice. É possível. É difícil? Extremamente, mas é possível. Agora, se o seu lar não é dividido, então deixa eu falar, né? Pais, a responsabilidade antes cai sobre vocês. Mães, ajudem os pais. Sejam auxiliadoras, apoiem, que ambos juntos, porque daí fica mais fácil, são dois, né? Ambos juntos possam edificar o lar. Ambos juntos possam conduzir os seus filhos a essa fé. Que vocês possam transmitir uma fé não fingida e que Deus seja o centro desse lar e que Ele possa ser glorificado para o crescimento espiritual do lar, tanto de vocês, como pais, quanto dos seus filhos, para que todos vocês possam ser semelhantes a Cristo.
Vamos orar por isso, para pedirmos a Deus para que Ele possa nos ajudar, porque a gente tem várias realidades. E cada um de nós temos os nossos desafios, as nossas batalhas. Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai. Porque exemplos como o de Timóteo, o de Eunice, nos ajudam e nos motivam a entender que, mesmo diante das dificuldades das nossas famílias, é possível. É possível que o Senhor seja o centro. É possível que a gente possa fazer tudo e Te honrar ao mesmo tempo, Deus. É possível nós ensinarmos os nossos filhos e deixarmos um legado que não tem preço. Pai, nos ajude. Nós sabemos que vivemos em um mundo que tenta instruir os nossos filhos a aquilo que não Te agrada. Mas dentro do nosso lar, nós podemos prepará-los para esse mundo. Nós podemos prepará-los para a Tua mensagem, Senhor, para o Teu evangelho. Podemos preparar o coração deles para Te conhecer e ajudá-los a viver uma fé verdadeira, uma fé que não é religiosa, mas uma fé que Te glorifica e Te adora em todos os momentos, Senhor. Cuide de nós, Pai, cuide de todas as mães que estão aqui hoje. Dê essa força para elas, dê essa motivação, Senhor. E nos momentos de tristeza, de dificuldade, que o Senhor possa renovar o ânimo, que o Senhor possa dar alegria, que o Senhor possa conduzi-las a lembrar de Eunice, que também passou dificuldades, também teve seus desafios, lidando com um marido que era contra a sua vida. Mas mesmo assim, ela encontrou momentos para ensinar Timóteo a sua fé. Ela não recuou, ela foi adiante. Ela influenciou e não foi influenciada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós e nos dê toda essa força, todo esse ânimo que só o Senhor pode nos dar. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.